Menina, para só um pouquinho, você é linguista, né? Eu tô com uma dúvida aqui, é uma coisinha de gramática. Certeza que você vai saber me ajudar, vai me responder, é uma coisa de uma regra. Peraí, só um minutinho, você me ajuda aqui? Finalmente encontrei uma linguista. Não é você que fala várias línguas diferentes? Quantas línguas você fala? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardo, sou mesma dona e proprietária desse modestíssimo espaço, sejam todos muito bem-vindos. Você pode me acompanhar em diferentes redes sociais, elas ficam aqui passeando pela tela, ou então na descrição do vídeo. Você pode patrocinar, apoiar a produção de conteúdo desse canal, e eu deixo também os links e as possibilidades aqui embaixo. E você pode, como sempre, interagir com esse conteúdo de diferentes maneiras, deixando seu like, seu dislike, seu comentário e também compartilhando esse vídeo com outras pessoas, que é o que contribui, inclusive, para o espalhamento dos conteúdos que eu produzo aqui nesse canal, nesse espaço, junto com vocês. E hoje, gente, a gente tem um dia muito especial, que é o começo de uma nova série do canal. Ao longo dos anos, recebi muito esses comentários que eu brinco no começo do vídeo, perguntando quais são as línguas que eu falo, ou então questionando sobre a forma como as pessoas estão me escrevendo. Então as pessoas vêm no comentário e dizem, ai, nossa, me desculpa, aqui na frente de uma linguista e cá tô eu escrevendo coisas errado. É bem comum que isso me aconteça, o que me fez pensar justamente sobre o entendimento que as pessoas têm sobre o que é o trabalho de um linguista, o que é a atuação de uma linguista e o que é, então, a linguística. E é com isso que nasce, então, essa série de vídeos que vai se chamar O Que É, e o primeiro deles é justamente o que é a linguística, para depois a gente falar sobre todas as áreas da linguística. E eu já aproveito para te dizer que esse vídeo não deve ser um fim em si mesmo, ou todas as definições finais desses elementos que eu vou trazer para vocês ao longo da série, mas na verdade um começo. Um começo para você seguir estudando outras tantas coisas que você pode estudar, ao entender, ao se perguntar o que é a linguística e todas as áreas que vão aparecer por aqui. E é por isso que eu deixo uma série de referências bibliográficas aqui embaixo, para você justamente poder aprofundar, seguir adiante, fazendo você mesma suas próprias reflexões sobre essas questões que eu vou trazer aqui. Então, já de cara, você pode me dizer, mas Jana, então, se você não é um poliglota, o que que você é, né? Como linguista, o que é que você faz? E veja só, o fato de eu ser uma linguista não faz com que necessariamente eu saiba falar muitas línguas, mas no meu caso específico, eu já tive a oportunidade de estudar várias línguas estrangeiras em função justamente do meu interesse pessoal. Desde criança eu tinha um fascínio pela possibilidade de aprender o inglês, por exemplo, e depois de estar na universidade, eu tive justamente por estar na universidade, uma universidade pública, a possibilidade de conhecer outras várias línguas e de estudá-las em centros de ensino de línguas dentro da universidade. E foi assim também que eu aprendi o alemão, quando eu fiz meu doutorado na Alemanha. Então, veja, esse é um interesse particular, mas que não necessariamente interfere no meu trabalho como linguista. Você pode se perguntar, nossa, mas se eu quiser, então, me tornar uma linguista, eu preciso de cara saber muitas línguas estrangeiras? Não. Porque, na verdade, o linguista é aquele que vai estudar, né? Aquele que estudou linguística, ou estuda linguística, especialista, é alguém que se especializa na linguística. E a linguística é o estudo científico da linguagem. O que é que significa isso? Veja que a gente tem aqui algumas palavras que são muito importantes para a gente. Eu acho que a primeira delas é a palavra científico, esse estudo que é científico, porque ele categoriza esse tipo de estudo e dá um status, portanto, à linguística. No nosso vídeo de sábado que vem, em que a gente vai falar sobre linguistas do mundo, né? A gente vai estar sempre intercalando o que é com os linguistas. A gente vai falar um pouco sobre um linguista que se chama Ferdinand de Saussure e que ele é muito importante justamente para colocar a linguística nesse lugar, dar à linguística esse status de ciência. E isso é importante para justamente a gente, depois disso, pensar quais são os elementos que a gente traz para dentro dessa linguística que passa a ser considerada uma ciência. E eu acho que um olhar crítico em tudo isso, sobre todas essas coisas, é muito importante, seja você um linguista ou não, seja você apenas um interessado em entender a história das ideias, de vários pensamentos e tal. E é por isso que nós estamos aqui, para fazer essa primeira conversa sobre o que é a tal da linguística. E se a gente está falando desse estudo científico, ele tem aí um objeto, e esse objeto, digamos assim, esse lugar de atenção da linguística e dos linguistas é a linguagem. Tá bom, Jane, como é que a gente define então a tal da linguagem? Veja, é motivo de muitas reflexões, diferentes possibilidades de definições, de entendimento do que compõe a linguagem, mas aqui, grosso modo, a gente vai falar que a linguagem é justamente essa capacidade que nós temos de nos comunicarmos,
uma capacidade que vem sendo estudada justamente por ser exclusiva, digamos assim, dos humanos, algo que nos diferencia dos outros seres vivos, o que faz com que desperte justamente tanto o interesse das pessoas por entender como é então que a gente se situa no mundo justamente a partir da linguagem ou com a linguagem. E aí você vai me dizer, tá bom, mas o que tem a ver a linguagem com o que um linguista vai fazer cotidianamente, com aquilo que você se interessa? E aí é que a gente vem num outro elemento que é importante para a linguística, que é a tal da língua. A língua que você fala, que eu falo e que nós saímos aí explorando, digamos assim, no nosso cotidiano, sem necessariamente se dar conta disso, sem necessariamente conscientemente ficar pensando no que é que está fazendo. A língua, a gente vai dizer aqui também, grosso modo, que a língua é justamente essa materialização dessa capacidade que a gente tem de se comunicar por aí. E são várias as línguas existentes no mundo, inclusive são mais de 6.000 línguas reportadas no mundo. E veja então que pluralidade, que vastidão de possibilidades de conhecer diferentes culturas, inclusive, a partir dessas línguas que existem no mundo. E aí você vai ter pesquisadores que vão justamente tentar entender o que são as regularidades das línguas, o que é que você tem como proximidade entre diferentes línguas. São várias as possibilidades de estudo a partir desse entendimento de língua como essa materialização da capacidade que nós temos de nos comunicarmos. E aí você vai me dizer, mas Jana, tá bem, e agora? O que é que eu faço com isso? Por que é que as pessoas dizem pra você, por exemplo, que você sabe tudo de gramática porque é linguista? muito possivelmente isso acontece justamente pela visão de língua que as pessoas têm. E essa visão de língua que as pessoas têm, ela é muito relacionada a esse entendimento de gramática como uma gramática normativa. Uma gramática que me diz o que é que eu posso fazer com a língua. É o lugar onde eu coloco uma vírgula, é como eu tenho que grafar uma palavra, entre outras tantas coisas, entre tantos outros elementos que compõem essas regras de uma gramática que é normativa. Se as pessoas entendem a língua a partir desse olhar da gramática normativa que a gente aprende na escola, como se esse fosse o lugar do correto, daquilo que deveria ser o que produzimos, é a partir daí também que as pessoas vão acabar entendendo o trabalho de um linguista como alguém que sabe tudo da gramática. E se nós estamos aqui hoje é para a gente quebrar justamente esse olhar, essa visão sobre a língua e sobre o linguista e o que faz o linguista, porque o que a gente tem na gramática normativa é uma visão prescritiva de língua. E o que é que significa isso? Isso significa que lá na gramática está dizendo uma série de regras para você que você deveria seguir. Olha, então veja bem, então a vírgula se coloca assim, a palavra é velha e não veia, você fala sei e não sabo, e é assim que você deveria reconhecer a potência, digamos assim, da língua, a partir, digamos, dessas regras todas aqui que você deve empregar quando está fazendo um texto tal, quando está falando não sei o quê. No entanto, veja só, você em muitos contextos vai falar a palavra véia. As crianças, quando estão aprendendo uma língua, elas vão falar sabo. E você não deveria dizer que isso está errado. Quando você diz que está errado é porque você está tendo em conta apenas esse olhar prescritivo de língua que vem dessa norma. A gente, na linguística, faz uma outra coisa. A gente tem um olhar sobre língua que é descritivo. E o que é que significa isso, né? E tudo isso, de novo, grosso modo, né? Significa que eu estou interessada em olhar para a língua e entender como ela funciona, independente do que diz a tal da gramática normativa. Eu quero entender, por exemplo, como é que a criança decide que ela vai falar sabo e não sei. E como é que alguém pode sim dizer véia e não velha. O que está por trás desse conjunto tão dinâmico que é a língua, que permite com que uma pessoa diga velha, mas também permite que essa pessoa diga véia. E que isso, inclusive, não impede que ela seja compreendida, não impede que ela participe de uma comunidade de fala, pelo contrário, isso faz, inclusive, com que ela participe de diferentes comunidades de fala. Então veja que diferença significativa e importante para o nosso entendimento, não só do que é o linguista e do que é a linguística, mas também do que é língua. E aqui a gente tem um problema significativo, porque está tão enraizado na cabeça das pessoas que língua é correspondente a essa gramática normativa, que quando eu digo algo como isso, muitas pessoas vão dizer: não, para, imagina, velho tá errado.
Pois é, mas você já parou para pensar por que e como é que se chegou à conclusão de que velho tá errado? Esse não é o objetivo deste vídeo, mas eu já deixo aí essa pergunta na sua cabeça. Quem foi que determinou que velho era errado, mas velho está certo? Com que base, em que medida e por que isso foi feito? Por que é que a gente tem, então, essa variedade de prestígio, digamos assim, que deveria ser seguido por todos? E por que é que, nesse sentido, a gente ignoraria as inúmeras outras possibilidades e usos cotidianos de uma dada língua? Esse é o convite quando eu produzo um canal em que eu falo o tempo todo sobre língua, sobre linguagem, sobre justamente essa nossa capacidade de interagirmos e nos comunicarmos com os outros através dessas diferentes línguas e através das diferentes variedades que todas as línguas têm. E isso é muito importante, inclusive, porque quando eu digo que nós temos mais de 6 mil línguas no mundo, isso significa dizer que essas línguas elas não são muitas vezes línguas com sistemas de escrita e elas deveriam ser consideradas menos relevantes e menos importantes porque não tem um sistema de escrita atribuído. Não é assim que um linguista vai ver e entender a língua. E aqui, gente, de novo, veja, eu estou dizendo isso e há dentro da linguística diferentes áreas de estudo. E aqui a gente tem outras conversas que também vão passar por quem foi que definiu isso, quem foi que determinou que o objeto da língua, objeto de estudo da linguística é a língua e como é que essa língua é entendida por esses diferentes pesquisadores. E é aqui que a gente chega então nessas diferentes áreas e nas diferentes teorias que a gente vai de alguma forma passar ao longo dessas novas séries que eu vou trazer para vocês. Nos interessa hoje dizer, por exemplo, que a gente tem o que se chama na linguística de núcleo duro da linguística, que pode ser chamado também por alguns de microlinguística, que significa o quê? São áreas afeitas ao estudo das estruturas linguísticas, é como se fosse o olhar sobre a língua em si mesma, digamos assim, entre aspas aqui também. E que áreas são essas? Você tem a fonética e fonologia, que tem um olhar sobre os sons, são diferentes olhares sobre os sons e a gente vai ver isso mais adiante, não hoje. Você tem a sintaxe, você tem a lexicologia, você tem a morfologia e você tem a semântica. Todas essas áreas seriam as áreas que comporiam esse núcleo duro. Tem um elemento interessante aqui porque esse núcleo duro, em vários momentos da linguística, foi entendido como um núcleo central, aquele para qual as pessoas deveriam, os pesquisadores deveriam direcionar a sua atenção, e isso tem a ver justamente com esses recortes do entendimento, o que é importante para que a linguística seja entendida como ciência. E aí eu volto para esse começo em que eu falo sobre o estudo científico de língua. Porque como acaba se fazendo um recorte quando você pensa em ciência, o que é ciência, eu preciso delimitar aqui o meu objeto, você acaba aqui inevitavelmente então dizendo o que é o meu olhar? E aí você tem o núcleo duro, digamos assim, da linguística, olhando majoritariamente então para esses elementos que eu estou colocando aqui entre aspas, como internos à língua, como estrutura de língua, essas diferentes estruturas, como é que uma palavra é constituída, como é que os sons se organizam numa dada língua, ou como é que as palavras se agrupam e formam aí essas sentenças e quais são as regras dessas sentenças. Ou seja, você está olhando para uma série de elementos que são chamados de internos à língua, e aí você pensa, tá, mas se não são só esses, quais são esses outros elementos, quais são essas outras áreas? E aí a gente tem várias delas, como análise da conversa, análise do discurso, sociolinguística, línguas indígenas, linguística antropológica. São várias as áreas e que a gente também vai trazer para cá para conversar. E se eu faço esse panorama aqui, já trazendo esse elemento, digamos assim, político, de quais são os elementos mais ou menos importantes, quais que devem ou não ser abordados, é justamente para chamar a sua atenção para o que é pensar uma dada disciplina como ciência. O que é que faz dela ciência? Quais são os interesses de uma época que mobilizam que um dado elemento seja estudado ou definido como o centro dos estudos? E é o que faz que outros elementos sejam deixados de lado? Como é que eles voltam à cena? E como é então que a gente vai definindo tudo isso ao longo da trajetória do pensamento de uma dada área? E eu vou deixar aqui uma série de estudos que podem contribuir para você pensar sobre isso. Bauman e Briggs, por exemplo, são muito importantes, são dois pesquisadores que escreveram um livro muito importante para justamente pensar como ao longo da história uma série de figuras importantes
foram pensando e determinando justamente esse entendimento de língua que ainda se tem hoje, desse lugar de prestígio, então o que é que deve ser estudado e o que não deve ser estudado, e como isso acaba interferindo de alguma forma, digamos assim, no que são também os estudos linguísticos. Mas eu acho que por hoje nós já temos aí uma série de reflexões que podem contribuir para esse seu começo, digamos assim, pela essa sua entrada no universo da linguística, cheio já de, eu vou usar a palavra provocações, embora eu não goste muito dela, de provocações no sentido de mostrar o quanto esse campo ele não é fixo, há muitos elementos que são discutidos, repensados, a partir justamente de reflexões que têm a ver, inclusive, com esses lugares de poder, o que vale ou deveria ou não ser estudado. Esse é o exercício que eu faço com você hoje. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, deixa aqui as suas ponderações. Não se esqueça que esse não é um fim em si mesmo, é o começo de uma jornada para você estudar e olhar diferentes possibilidades de entender o que é a linguística. Eu deixo o meu beijo para você e a gente se vê no próximo sábado com a série Linguistas do Mundo, em que a gente vai falar sobre Ferdinand de Saussure. Um beijo e tchau, tchau!